Tamires, o que te levou a procurar o cross-train durante o momento mais difícil? Então, quando a minha mãe sofreu AVC, há, há 3 anos atrás, né? É, eu passei por esse momento muito difícil na minha vida. Eu sou filha única, somos eu e minha mãe e minha filha, né? Eu tenho uma filha de 5 anos. Sou mãe solo, então a gente teve um belo dia que eu acordei e minha filha na época tinha 2 anos e eu passei pelo quarto da minha mãe e não vi. Na verdade, eu não escutei, porque o meu quarto ele fica próximo à porta-sala. Então, geralmente, quando ela saía de manhã, eu escutava o barulho da chave rodando. E nesse dia eu não escutei. Eu acordei, eram mais volta de mais 8h30, e ela tinha me informado que ela ia na rua. E eu passei pelo banheiro e primeiramente, desculpa, eu abri a janela, né, do quarto e vi o carro na garagem. Levei um susto, mas para mim eu falei, minha mãe não deve ter saído de casa. Isso nisso que eu passei pelo corredor, eu vi a minha mãe caída no chão. Então foi tempo de eu ligar para o bombeiro, o bombeiro veio, foi quando eles certificaram que ela teve um AVC. Então minha vida nesse momento, aos 32, aos 31 anos de idade, virou de cabeça para baixo, né? Eu falei assim, o que que eu vou fazer da minha vida? Na época, eu estava desempregada. Naquele dia, eu ia começar no emprego e eu levei um susto muito grande. Então, a minha vida realmente virou de cabeça para baixo. Eu virei mãe de duas crianças, porque minha mãe até um determinado tempo, graças a Deus, hoje ela está 100%, mas no começo, ela teve que ter todos aqueles cuidados, né, que tem que uma pessoa que sofre um AVC. Minha Uhum. mãe perdeu a fala, minha mãe era uma pessoa totalmente ativa, dirigia, fazia tudo, e de repente eu fiquei nesse papel dela, além de cuidar de uma criança de 2 anos. Então, quando eu me deparei com isso, eu parecia que o mundo estava nas minhas costas, né? E eu sozinha, praticamente, a minha avó já é uma pessoa de idade, então eu me vi numa situação que eu tinha que encarar. Então, só que eu não chegou um momento da minha vida que eu não consegui mais encarar. Primeiro começou com aquela falta de ar, do nada. Eu estava num local e começava a me dar, o meu coração acelerava e falava, meu Deus, o que que é isso? E eu não sabia que era uma crise de ansiedade, eu não sabia que era uma crise de pânico, eu ficava com muito medo de andar na rua e acontecer alguma coisa, porque a cena foi muito forte, né, que eu vi. Então, Uhum. assim, começaram pequenos gatilhos e eu não entendia que gatilhos era esse. Eu falava assim, não, o que que é isso? Eu ficar com medo de andar na rua, eu ficar com medo de dirigir, eu ficar com medo de fazer qualquer coisa. E eu começava a me tremer muito, comecei a não comer, a não me alimentar mais. E uma outra decorrência foi a passar a não dormir, passar 3 dias acordada e aquilo começava a me sufocar, porque o corpo, ele estava cansado, mas a mente não parava. Então, foi quando eu resolvi procurar um médico. Expliquei o que estava acontecendo, mas ali eu já procurei o médico, eu já estava no nível muito pesado. Eu já estava sem se alimentar, a gente não entende, muitas pessoas não entendem que é a depressão, mas a depressão, ela não é só a tristeza. Eu passava, às vezes, dias sem tomar banho, eu não fazia higiene básica, eu não tinha forças para isso. Eu não conseguia nem cuidar da minha filha. Então, quando eu procurei, eu já estava nesse nível de não conseguir mais fazer coisas básicas. Eu falei assim, tem alguma coisa errada, porque a minha vontade era passar o dia inteiro dormindo, ou deitada. Parecia que meu corpo estava todo dolorido. E realmente passaram-se das dores mentais, passaram para o corpo físico. Então eu sentia dor de estômago, dor no corpo, como se eu tivesse quebrando meu corpo inteiro. Então eu queria basicamente ficar deitada. E quando eu cheguei no médico, o médico falou: Olha, pelo que você está me relatando, você está
uma depressão, o início de uma depressão. Só que esse início de depressão, a gente fala assim, não, eu não estou com depressão, né? Deve ser alguma coisa, deve ser anemia, não, deve ser isso. A aceitação, ela é um pouco difícil. Você ter que iniciar com medicação, iniciar com tudo, é muito difícil, porque os remédios, quando você começa a tomar, ele tem os efeitos colaterais, que ninguém informa. Eu me sentia muito enjoada, eu me sentia muito sonolenta, indisposta para tudo, tudo, tudo. Até para fazer simples comida, eu não conseguia. Então, me Uhum. alimentar muito menos ainda. Então, basicamente, eu só queria ficar deitada. Aí eu fui perdendo peso, perdendo peso, perdendo peso. E os enjoos que o remédio tem, até o seu corpo se adaptar, o médico falava, olha, vai demorar 7, 15, 14 dias. Então, esses 14 dias eram terríveis. Era, para mim, era terrível. E quando começou a fazer efeito, vieram outras situações na minha vida que eu acho que eu já carregava já, que era a questão de ter sido, por exemplo, ser sido abandonada grávida, que era uma coisa que para uma mulher, você sonha ter uma família. E infelizmente isso não aconteceu comigo. Eu me deparei um belo dia com meu ex-marido falando para mim, olha, não estou voltando mais para casa. E eu grávida de 4 meses. Então, aquilo eu já estava no início, eu não entendia. Quando a minha mãe sofreu o AVC, é como o meu médico falou, era um copo que estava pingando aos poucos e ele só transbordou. E quando transbordou, veio todos os sintomas, veio todas as situações. Eu então já comecei com medicação pesada. E a medicação pesada eram 4 medicações, assim, era uma para manter acordada, outra era para eu não ter crises durante o dia e crise de pânico, porque você acha que você vai morrer a qualquer tempo, a qualquer hora, desculpa. É uma sensação bem horrível e para você dormir. Eu tentei suicídio uma vez, eu sentei na cama, porque você sente uma dor tão grande no coração que você fala assim, como é que posso eliminar essa dor? Eu sentei na cama e falei assim, mesmo com as medicações, por isso que a terapia é muito importante também, junto com acompanhamento com o psiquiatra, porque não adianta você tomar remédio, não fazer terapia e botar para fora. Eu sentei na cama e falei, como é que eu posso tirar minha vida de uma maneira fácil que minha filha não veja? Eu tive esses 5 segundos assim, e eu falei, não, peraí, o que que eu tô fazendo? Liguei para o meu médico, ele pediu para que eu fosse lá, ele me acrescentou mais um remédio pesado. Aí foi quando eu recebi o meu primeiro laudo, que eu estava com depressão generalizada já, gravíssima, o ponto de ele me perguntar se eu estava trabalhando. Naquele dia eu tinha pedido conta. Ele falou que se eu continuasse, se eu tivesse trabalhando, ele ia me encostar pelo INSS naquele momento, porque eu já estava no limite bem difícil. Esses acontecimentos foram próximos, assim, que você Muito foram próximos, muito próximos? próximos, muito próximos. Foi assim, primeiro, eu engravidei, a minha filha, ela não foi planejada, né? Foi um susto, porque eu tenho ovário policístico, então o médico falava que eu não tinha a data certa para ovular, só que eu tomava um anticoncepcional, ligava uma cartela na outra, porque o ovário policístico ele estoura e quando estoura você tem sangramentos decorrentes. Então você corre risco de sofrer anemia. Eu parava no hospital para tomar soro ou para tomar ferro, porque às vezes eu passava 2, 3 meses sangrando, misturando, né? Eu comecei a tomar um anticoncepcional, só que quando eu casei, eu tive um problema muito sério na garganta. E eu tomei um antibiótico cortou o efeito do anticoncepcional. Então, quando eu soube que eu estava grávida, eu soube praticamente, minha filha estava com 4 meses. Uma semana depois eu soube o sexo dela. E uma semana depois eu estava descasada. Então, eu não tive tempo de respirar. Eu não tive tempo de associar nada. Eu fui associar que eu estava grávida com 6 meses. Minha filha nasceu de 34 semanas, ela nasceu totalmente prematura, né? Então, assim, eu só fui aceitar a gravidez mesmo quando eu estava com 18 para 20 semanas, mais ou menos. Porque até então eu não deixava ninguém me ver, porque eu tinha vergonha, porque eu sou formada em Direito, sou bacharel em Direito, mas hoje eu fiz transição de carreira. E eu trabalhei durante 7 anos, eu comecei a trabalhar com 16 anos, na vara de família, infância e juventude da comarca de Araruama como jovem aprendiz. Depois eu entrei na faculdade e fiquei como estagiária, porque eles gostavam muito do meu trabalho.
E eu me via do outro lado do balcão, porque às vezes a gente fazia atendimentos, estagiários até mesmo para aprender. Eu atendia muitas mães que chegavam ali para praticamente se humilhando por causa de uma pensão de 200 e R$ 250. Então eu falava assim, gente, eu nunca quero isso para minha vida, porque era humilhante mesmo, era uma coisa horrível. Você ter que correr atrás do básico para um filho seu. E quando